mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 26 de julho, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. O evangelho que nos é proposto, o evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje concluímos a série de parábolas que o Evangelho de São Mateus nos apresenta, tendo iniciado estas parábolas desde o domingo, 15º domingo do tempo comum. Hoje estamos no 17º, e as parábolas que são apresentadas, duas delas relativas ao tesouro escondido e à pérola preciosa, têm, de certa forma, uma estrutura similar, pois nos apresentam um bem precioso pela qual vale a pena tudo deixar para conquistá-lo. Vender todos os bens por aquele bem, que é este tesouro, que é esta pérola. E aqui Nosso Senhor nos apresenta, portanto, esta realidade desta pérola e desse tesouro para nos falar do reino de Deus, mostrando o valor que possui, portanto, os bens eternos. Aqui cabe um questionamento de nossa parte. Qual o valor que possui, portanto, a vida com Deus, a comunhão com o Senhor, os sacramentos, a vida eterna? Lembremos-nos, talvez, alguns já tenham assistido, inclusive, a missa, ou venham assisti-la neste dia, mas a oração coleta nos apresenta isso, que nós saibamos usar os bens temporais para conquistar os bens eternos. Os bens temporais são bons, justos, mas maior são os bens eternos. É a vida com Deus. Também a primeira leitura para a missa de hoje nos recorda isto, no exemplo de Salomão, que soube optar pela sabedoria, dom de Deus, deixando de lado aquilo que talvez muitos de nós pediríamos ao Senhor, caso tivéssemos a oportunidade, a riqueza, o poder, o status, coisas deste mundo. Aqui já nota-se a sabedoria de Salomão já em seu coração, por escolher o bem mais precioso, portanto. Saibamos nós então optar por isso, sem desprezar o que é bom neste mundo, mas sem nos deixar escravizar por esses mesmos bens. Saibamos usá-los com sabedoria para conquistar o dom precioso, o tesouro, a pérola preciosa, que é a vida de comunhão com Deus. Também nos fala, em outra parábola nesse mesmo dia, relacionado então à pesca, da qual o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando é terminada a pesca, então, puxada a rede para a praia, que se separa os bons daqueles que não prestam. Novamente nos recorda o domingo passado, quando nos falava do joio e do trigo, desta separação. O reino de Deus, enquanto
o lugar, né, do mundo onde a palavra de Deus é lançada como uma rede, onde a igreja está presente e anuncia a todos a salvação. Neste local, portanto, nós vemos que muitas vezes existem bons e maus e convivemos com eles. Ou seja, se reitera essa necessidade da paciência na convivência com as pessoas, com aqueles não tão bons, não tão bem intencionados, mas sabendo que de Deus, no fim dos tempos, haverá esta separação entre os justos e injustos, os santos e aqueles arraigados, presos ao pecado. Ou, se poderíamos pensar, olhando as parábolas anteriores, aqueles que optaram pelo tesouro e aqueles que se deixaram prender pelos bens desse mundo. Que Deus nos ilumine e nos dê a sabedoria, portanto, para que possamos optar pelo tesouro escondido, a vida com Deus, e não deixar que os bens desse mundo, ainda que bons e justos, nos prendam o coração. Como nós dizemos na missa, corações ao alto. Nosso coração está em Deus, que ele se encontre no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.